Estamos iniciando nossa nova aula, terceira aula, sobre álgebra vetorial e matricial. Nós já vimos uma introdução, já apresentamos um pouquinho, uma introdução sobre a álgebra vetorial com alguns conceitos fundamentais, falamos sobre produto interno e hoje vamos falar sobre comprimento, ângulo e distância. Comprimento, ângulo e distância. A partir do produto interno de dois vetores, é possível definir o seu comprimento. Como nós vimos, a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, que é chamado de norma, é o comprimento desse vetor, mede a distância do ponto no espaço p-dimensional determinado pelo vetor e a origem, que é o ponto 000 no espaço p-dimensional, a origem. O comprimento do vetor é a distância do ponto p-dimensional em relação à origem, como a gente já havia falado anteriormente, quando falamos de produto interno de norma de vetor. Essa distância considera uma métrica positiva definida, ψ. Essa matriz ψ ela é uma matriz P por P. Em geral, essa métrica é a matriz identidade, a métrica mais comum considerada. E ela conduz o que nós chamamos de distância euclidiana, que é a distância da origem até o ponto p-dimensional determinado pelas coordenadas do vetor que estamos calculando a norma. A definição mais geral de norma, considerando essa matriz ψ, P por P, ela é dada da seguinte forma. Então, essas duas barrinhas aqui do vetor x, x negrito, barrinha e barrinha, com índice ψ, alguns autores usam uma barrinha simples, eu usava isso há um tempo atrás e mudei para essa forma mais tradicional, então é chamado de norma. É o produto interno do vetor por ele mesmo, mas considerando uma matriz no núcleo desse produto interno, a matriz ψ. Então a raiz quadrada de x' ψ x é chamado de norma do vetor. Esse ψ é uma matriz especial, nós vamos falar mais sobre ela, que nos garante, que esse vai ser que isso seja uma medida de distância, uma medida maior ou igual a zero e algumas considerações que nós vamos fazer posteriormente. Então, se a gente expandir essa forma quadrática, a gente verá que nós teremos cada elemento de x ao quadrado multiplicado pelo elemento da diagonal, que nós representamos aqui por ψ minúsculo e índice i, ou seja, o elemento i da diagonal vezes o xi correspondente ao quadrado, somado em relação a todas as diagonais, de i variando de 1 até p. Todos os elementos da diagonal e todos os elementos do x, x1, x2, x3 até o xp. Mais todos os duplos produtos, Então, o i varia de 1 até p menos 1 e o k varia de i mais 1 até p, do produto de ψ e k, o elemento da linha i e da coluna k, vezes o xi e o xk. Então, portanto, i é diferente de k. 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1p. Depois 2, 3, 2, 4. E é o duplo produto. Então, duas vezes esses produtos de xi vezes xk ponderado pelo ψ e k. E a raiz quadrada disso é chamado de norma do vetor, considerando essa métrica. É como se nós estivéssemos no espaço p-dimensional e a distância não é mais a distância euclidiana de um ponto até outro. Essa distância é como se fosse uma dobra no espaço. Então, a distância entre dois pontos é como se nós tivéssemos dobrado o espaço. Então, dependendo da ψ, dois pontos que estão distantes no espaço, eles podem, devido a essa dobra, estar muito próximos, então essa distância dá menor. Se, dependendo de alguma distância pequena, pode se transformar numa distância grande do ponto de vista do resultado dessa distância final, considerando essa métrica como padrão. Então, a distância euclidiana física entre um ponto, a origem e a coordenada do vetor, e que euclidianamente está mais perto do que o outro ponto, que está euclidianamente mais distante, pode inverter totalmente. O que está mais distante, o comprimento maior, na verdade, é do menor vetor do ponto de vista euclidiano. E o comprimento o comprimento maior é do vetor menor, euclidianamente, e vice-versa.
Então, se essa psi for a matriz de identidade, ou seja, uma matriz P por P com 1 na diagonal e 0 fora delas, nós temos a norma euclidiana, a norma clássica do vetor x. Então, a norma de x, duas barrinhas, é a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, determina a distância da origem até o ponto x de forma euclidiana. Quando nós temos a métrica psi geral, sem ser identidade, né, então essa fórmula anterior, a fórmula 1 aqui, ela vai considerar os duplos produtos de x por xk vezes o elemento fora da diagonal da psi k, e na diagonal esse valor também não é 1. Quando esse valor for 1, então vou ter as somas de x ao quadrado, e como os valores de psi e k, porque a matriz da identidade são todos nulos, né, se não, os elementos fora da diagonal, i diferente de k, obviamente, né, porque i começa de 1 até p menos 1, e o k é i mais 1 para frente, né? Se o i for 1, é do 2 para frente. Se o i for 2, do 3 para frente. Então, o i nunca vai ser igual a k. Então, psi k é zero. Então, essa parcela aqui, dessa soma, desaparece e essa soma fica somatória de x ao quadrado. Então, nós temos a raiz quadrada da somatória dos componentes do xi ao quadrado. Isso é a norma euclidiana, que é o comprimento do vetor para a origem de forma euclidiana. Daquele outro jeito, anterior, nós estamos considerando uma distância em que o espaço, que seria equivalente a como se nós tivéssemos dobrado o espaço, né? Considerando a norma geral psi. Perdão. Consideramos diferentes medidas de distância entre as coordenadas do valor x e a origem a partir das equações 1 e 2 e da escolha dessa métrica, né? Então, essa matriz a gente chama ela de métrica. Então, por exemplo, a distância euclidiana entre o vetor x e a origem é simplesmente a norma de x. Então, a nossa psi é igual à identidade. E a distância, chamada distância de Mahalanobis, que é um indiano famoso, ele definiu essa distância, então ele considera uma métrica que é uma matriz, a norma de x, considerando a psi igual a sigma menos 1. Sigma, na estatística multivariada, nós veremos, será uma matriz positiva definida, que a gente chama de matriz de covariâncias das variáveis. Na diagonal nós temos as variâncias das variáveis, que é uma covariância da variável com ela mesma, e fora da diagonal nós temos as covariâncias de uma variável com cada uma das outras, 1 com 2, 1 com 3. Então essa matriz é uma matriz simplesmente de covariância ou de matriz de variância e covariância, porque toda variância que está na diagonal dessa matriz é uma covariância da variável, de cada variável, da diagonal correspondente, diagonal 1, 1 é da variável 1 com ela mesma, 2 da variável com ela mesma, 2 com ela mesma, e assim por diante. E, obviamente, sigma a menos 1 é a inversa dessa matriz. Como ela é positiva definida, a inversa clássica existe. E, portanto, se nós considerarmos a psi igual a sigma menos 1, nós teremos a norma, essa norma de Mahalanobis, ou seja, a distância de Mahalanobis do vetor para a origem, e ela estaria deformada por quantidades que envolvem tanto as variâncias quanto as covariâncias. E a euclidiana não, né? Nós estamos considerando pesos iguais para todas as variáveis, peso igual a 1, e as covariâncias não são importantes. Então, obviamente, se subentende que uma distância vai considerar a independência, quando a gente imagina que as variáveis são independentes e com a mesma variabilidade, a outra leva em consideração as diferentes variabilidades e diferentes correlações entre as variáveis. Veremos isso posteriormente, tá? Então, por enquanto, vamos para os conceitos fundamentais aqui. Essas mesmas distâncias entre vetores x e y podem ser especificadas. Então, a norma de x menos y determina um vetor. Lembra que nós estamos chamando de x com o vetor que é com o y com sinal trocado, em que ele vai inverter o sentido e terá a mesma direção. Então, a soma de x com o vetor menos y é essa diferença x menos y. Usando a regra do paralelogramo, nós temos um vetor que é a diagonal do paralelogramo definido pelo vetor x e pelo vetor menos y. Então, esse novo vetor x menos y, se nós tomarmos a norma dele, nós temos o comprimento desse vetor x menos y para a origem, né? Ou seja, isso equivale à distância do vetor, do ponto determinado pelo vetor x no espaço p-dimensional com o ponto determinado pelo vetor y.
Se a gente considerar a métrica igual à identidade, nós temos a distância euclidiana entre os vetores x e y. E se nós considerarmos a métrica psi igual a sigma menos 1, nós temos a distância entre x e y, dado a distância de Mahalanobis, né, que leva em consideração as variâncias e covariâncias de cada componente. É claro que nesse caso, os componentes x1, x2, y1, y2, até yp e até xp, são componentes das variáveis. Então, xy pode indicar indivíduos, elementos diferentes na nossa amostra. Das variáveis 1, da variável 2, da variável 3. Então, nós estamos falando de um vetor que os componentes são variáveis aleatórias e x e y são realizações dessas variáveis aleatórias para diferentes indivíduos. Para o indivíduo x, para o indivíduo y, para o elemento x, para o elemento y da população. O cosseno do ângulo, cosseno de θ, né, formado entre os vetores x e y no espaço p-dimensional, ele é dado pelo produto interno de x por y, então x' y, dividido pela norma de x e multiplicado pela norma de y no denominador, né? Então, produto das normas no denominador e produto interno entre x e y no numerador da expressão. Isso me dá o cosseno do ângulo θ representado entre os dois vetores x e y, representado geometricamente aqui. Então, nós temos x e y, aqui o vetor x menos y, esse comprimento nesse triângulo aqui é a norma de y, que é o comprimento do vetor y para a origem. Aqui podemos, 1 e 2 aqui, né, nós estamos pensando no espaço p-dimensional, estamos representando, no caso bidimensional, mas pensando no espaço p-dimensional de uma forma geral, como se tivesse tudo no espaço. Então é como se aqui esse índice 1 representasse os eixos 1, 2, 3 até p-1 e esse outro eixo aqui representasse o pésimo eixo coordenado. E aqui está o vetor x e o comprimento dele. E esse aqui é o vetor da diferença, x menos y, pela regra do paralelogramo. Então esse é o vetor da diferença e a norma dele é o comprimento daqui até aqui, ou distância entre x e y, distância de euclidiana, não de Mahalanobis. Porque a métrica que nós estamos considerando aqui é a métrica euclidiana. E eu quero calcular o cosseno desse ângulo formado pelos vetores x e y no espaço p-dimensional, né, que é dado por essa expressão aqui, produto interno dos vetores, dividido pelo produto das normas dos dois vetores, que é o comprimento de cada vetor até a origem, esse comprimento e esse comprimento. Então, vamos representar uma demonstração da expressão, vamos apresentar uma demonstração da expressão 3, né, como que a gente chega naquela forma, usando a demonstração da lei dos cossenos. Para isso, vamos trocar a figura anterior. Vamos traçar na figura anterior segmentos de retas perpendiculares a cada lado do triângulo e unidas ao vértice oposto, ou seja, segmentos de retas das alturas dos triângulos correspondentes a cada um dos lados. Por exemplo, a altura do lado correspondente ao vetor x menos y, que eu mostrei na figura anterior, divide o seu comprimento total, que é norma de x menos y, em duas partes dada por norma de y vezes cosseno de beta e norma de x vezes cosseno alfa, usando a definição de cosseno em triângulos retângulos. Vejamos. Então, esse é o vetor das diferenças, x menos y. Esse é o seu comprimento total. Aqui eu chamei esse ângulo entre o y e o vetor x menos y de beta. O ângulo entre o vetor x e o vetor das diferenças x menos y de alfa e o ângulo entre x e y de θ, igual a gente já havia falado. Se eu tomar a altura aqui, formar um ângulo reto aqui, com esse lado, o cosseno desse ângulo, do ângulo denotado por beta aqui, ele é dado por cateto adjacente, que é esse segmento, vamos chamar ele de x, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o comprimento do vetor y. Então fica x sobre y é cosseno de beta. Ou seja, o x que eu quero saber é norma do y, que é o comprimento do y, vezes cosseno de beta. Mesmo jeito, do lado de cá tem um triângulo retângulo aqui, o cosseno desse ângulo aqui é o cateto adjacente ao ângulo, sobre a hipotenusa, que é o comprimento desse vetor x, comprimento de x. Então, se eu chamar isso aqui de x, cosseno de alfa é x sobre norma de x. Portanto, o x é norma de x vezes cosseno alfa. E eu posso fazer isso para qualquer outro lado, né? O cosseno do θ
é o cateto adjacente, que é esse lado aqui, dividido pela hipotenusa, que é a norma de x. Então, norma de x vezes cosseno de alfa me dá esse comprimento aqui. Mesma coisa aqui, norma da hipotenusa, né, do cosseno de beta, é igual a norma, esse lado, dividido pela norma desse lado aqui, que é x menos y, norma disso. Portanto, esse lado aqui é norma da diferença, o comprimento desse lado aqui, que é a hipotenusa, vezes cosseno desse ângulo. Aí eu posso fazer isso para esse lado aqui também, né? E eu vou ter esses valores aqui, ó. Norma de y cosseno θ e norma de x menos y cosseno alfa, né? Cateto, esse alfa aqui, o ângulo está aqui, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Cateto adjacente do alfa sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é esse x menos y aqui, é esse triângulo aqui. Bom, fazendo isso, então, se a gente somar esse pedacinho mais esse pedacinho, a gente tem essa norma. Se a gente somar esse pedacinho mais esse pedacinho, a gente tem essa outra norma. E assim por diante. Esse pedacinho mais esse pedacinho tem a norma de x. Foi isso que foi feito aqui. Então, dessa forma, norma de x menos y, esse comprimento, é igual a norma do y cosseno beta mais norma de x cosseno alfa. Se eu multiplicar ambos os lados por norma de x menos y, eu vou ter norma de x menos y quadrática, então quadrado da norma, e y vezes norma de x menos y, cosseno beta, e x, norma de x, vezes norma de x menos y, cosseno alfa. Então tem uma identidade aqui que eu já coloquei. Realizando procedimento semelhante para os outros lados, né, como a norma de y norma de y cosseno beta, aliás, é norma de x menos y cosseno beta e norma de x cosseno θ, multiplicando por norma de y, eu tenho norma de y nessa parcela, norma de y nessa parcela e norma de y quadrática nessa igualdade aqui. Mesma coisa por norma de x, que eu vou multiplicar por norma de x, o resto aqui era a soma no triângulo lá. Norma de x é norma de y cosseno θ, norma de x menos y cosseno alfa. Multiplicado por norma de x dá isso. Então, essas três identidades aqui. Somando a norma de x com a norma de y, então se eu somar essa parte aqui, então tem essa soma, norma de x, norma quadrática de x mais norma quadrática de y, e eu vou somar essa parte com essa parte aqui, ó. Então eu tenho cosseno θ, eu posso pôr em evidência, e eu vou ter uma parte com cosseno alfa e cosseno beta. Então, a soma das duas normas quadráticas, a parte do cosseno beta, a parte do cosseno alfa que eu estou somando, e duas vezes a norma de x, norma de y, cosseno alfa, que aparece aqui e aqui uma vez. Então, eu tiro em evidência essa parte, vezes cosseno alfa. Então, da norma de x, norma de θ em evidência, duas vezes, né, vou somar uma com a outra, duas vezes cosseno mais cosseno, dá 2 cosseno. Então, aparece esse doisinho aqui. Subtraindo-se essa quantidade, então, subtraindo essa quantidade aqui, dessa outra quantidade, dessa outra desigualdade aqui, norma de x menos y quadrática, a gente obtém norma de y quadrado, norma de x ao quadrado, menos norma da diferença quadrática. Que é essa parte da desigualdade aqui. Essa parte aqui e essa parte aqui, elas vão desaparecer, porque eu tenho elas na norma de y quadrada, eu tenho elas aqui, tem essa parte aqui do produto, e nessa outra parte aqui eu tenho norma de x, norma da diferença cosseno alfa. Tá? Então aqui, ó, norma de y, cosseno beta, norma de x, né? Então essas duas partes aparecem, fica somente o duplo produto que está aqui, resultante, porque o resto cancela um com o outro. Então tem que pôr uma do lado da outra, eu não fiz aqui, mas para economizar um pouco de tempo, facilita essa visualização aqui. Então, uma vez que eu tenho norma, passando para o outro lado,
né, essa parte aqui, passando essa outra parte subtraindo aqui, invertendo os dados, eu tenho norma disso aqui quadrática, da diferença dos dois vetores ao quadrado, é igual a norma do y ao quadrado, norma de x ao quadrado, menos 2 vezes a norma de x, norma de y, cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos. Como essa norma aqui, né, a norma euclidiana, é o produto interno desse vetor por ele mesmo e tal quadrado, né, então é a norma quadrática, então não vou extrair raiz quadrada. Fazendo isso aqui, eu tenho x' y, x' y negativo, y' né, que é a mesma coisa de x' y negativo, então vai dar 2 vezes x' y, mais y'. Ora, x' é a norma de x ao quadrado, y' é a norma de y ao quadrado, só pôs em outra ordem aqui, menos 2 vezes x' y, que é o produto interno. Então, se eu substituir essa quantidade aqui na expressão anterior 4, né, que aparece aqui, então, onde tiver aqui, eu vou ter exatamente x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x' y. Isso aqui vai cancelar com isso, a norma de y ao quadrado vai cancelar com isso, então vai sobrar essa parte aqui, ó, menos 2, norma de x, norma de y, cosseno θ, igual a 2x' y, né? Negativo e negativo, fica positivo os dois lados. E daí eu isolo cosseno θ, chegando na expressão almejada, x' y, produto interno do vetor x pelo y, dividido pelas normas de x e de y ao quadrado. Então é essa expressão que nós apresentamos atrás para cosseno do ângulo formado. Então, para calcular o cosseno de um ângulo entre dois vetores, basta fazer o produto interno entre eles e dividir pelo produto das normas no denominador. A gente pode generalizar essa expressão para contemplar essa deformação no espaço. Então, se a gente considerar a métrica psi, P por P, para ser considerado, isso é um caso geral de vetores, mas para a estatística, a psi vai ser sempre uma matriz positiva definida, para que tenha sentido na estatística. Então, o nosso cosseno de θ, ele é o produto, né, essa forma quadrática aqui, o produto interno entre x e y, considerando a métrica psi, dividido pelas normas de x e norma de y, no denominador como produto, mas considerando a definição geral de norma em que o espaço está dobrado, deformado pela métrica. Tá? Então, muitas vezes as pessoas usam a própria distância como métrica, outras vezes a matriz, núcleo desses produtos internos e dessas formas, núcleo dessas formas quadráticas, forma bilinear, que é essa parte aqui, como métrica. A métrica é o resultado da operação e não a matriz em si, como eu estou definindo aqui. Se o cosseno de θ é igual a zero, seja no caso euclidiano clássico, em que a métrica psi é igual à identidade, ou seja no caso geral, que a psi é uma matriz positiva definida, não necessariamente a identidade, mas podendo eventualmente ser a identidade, o vetor x é ortogonal ao vetor y, considerando essa métrica, né? Então, um conceito de ortogonalidade generalizado para o espaço p-dimensional deformado por uma métrica, em que você pode curvar o espaço. Tá? A ideia básica é essa aí, né? Que a gente poderia imaginar. É como Jornada nas Estrelas, o pessoal viajando de um lugar para o outro, viaja acima da velocidade da luz. Isso na física é impossível, tá, gente? Pelo menos até agora. Mas lá na ficção científica, as pessoas, quando viajavam em velocidade que eles chamavam de dobra, Jornada nas Estrelas, então o espaço ele dobra, então uma distância que é muito grande se torna pequena porque dobrou o espaço, e essa dobra é causada pela velocidade acima da velocidade da luz, né? Então dobrava o espaço, se fosse possível fazer isso, né? Obviamente. Então a ideia da multivariada é essa viagem louca no hiperespaço em que a gente consegue fazer isso, né? Dobrar o espaço através de uma métrica. E determinadas distâncias que estariam longe fisicamente estarão perto do ponto de vista estatístico, quando a gente considerar essa distância. Aqui nós estamos falando do ângulo, né? Entre o cosseno do ângulo e determinar o ângulo entre dois vetores se ele estiver deformado pela métrica psi. E o caso geral, em que psi é igual a identidade, o caso particular, né? Em que psi é igual a identidade, é o caso particular disso aqui é a generalização daquele conceito.
Um aspecto importante decorrente do produto interno é a projeção de um vetor x em outro vetor y. Então, vamos projetar o vetor x no y no espaço bidimensional. Essa projeção ela é representada geometricamente seguinte, vou mostrar o gráfico, e z é o vetor resultante dessa projeção. Nesse caso, nós temos o vetor w, x menos alfa y, considerado escalar alfa, é perpendicular ao y em função da projeção considerada ser ortogonal. Então, vamos ver lá. Então, eu tenho o vetor w, esse w é o vetor x menos um alfa vezes o y. Então, eu vou causar um shrinkage, eu não sei onde que está esse y, às vezes esse y está aqui, né? Então, essa projeção seria no prolongamento. Então, esse alfa pode causar um shrinkage, uma redução, como é o esquema que está aqui, ou vai ampliar o comprimento do vetor y. Veja que o resultado da projeção é esse vetor z que vai da origem até esse ponto aqui da resultante da projeção, formando um ângulo reto aqui, ó. Projeta os limites do x nesse subespaço determinado pelo y aqui. Então, projetando esse ponto aqui, nós temos esse vetorzinho z, que é um alfa y. Então, w menos alfa y é o x menos alfa y, que é o x menos z, né? Então, alfa y vai ser esse z. E esse alfa é um escalar real que vai fazer um shrinkage, como é o esquema dessa figura, ou uma expansão do comprimento do vetor. Quem é o z? O z é um vetor que está na mesma direção do y. Mesma direção do y. Ou outra vez, então ele está encolhido, ou um shrinkage, ou ele está expandido em relação a y. Imagina que o vetor y estivesse aqui, ó, nesse ponto aqui. Então o z seria uma expansão. Esse alfa seria maior que 1. Nesse caso, o alfa é menor que 1. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos determinar esse vetor z aqui da expansão, em que o w é o vetor da diferença do x com o z, que é alfa y, que eu chamei ele atrás. Tá? Alfa y é o z, portanto, o w. Então, algebricamente, isso a gente está considerando a métrica identidade, nosso PC igual a identidade, o nosso z é produto interno de x por y dividido pela norma de y quadrado multiplicado pelo y. Então veja o que isso aqui está fazendo. Isso aqui está fazendo x' y, né, é um escalar. Norma quadrática do y é um escalar. Então isso aqui é um escalar vezes y. Ou um shrinkage, uma expansão no comprimento de y, podendo até inverter o sentido se for negativo, né, o produto interno de x por y, x' y. Então, nós temos essa quantidade aqui, é o nosso alfa y, em que o alfa é essa quantidade que está multiplicando o vetor y aqui, gerando o vetor z. Fazendo esse shrinkage, esse encolhimento do y nesse esquema, ou se o y estivesse aqui, seria uma expansão do y nesse esquema aqui. Da trigonometria, sabemos, como vimos anteriormente, que o cosseno do ângulo θ de um triângulo retângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Resultado que nós usamos agora há pouco. Observamos na figura anterior que o vetor w ele é perpendicular ao vetor z, resultante da projeção. Assim, no triângulo retângulo, formado pelos vetores x, hipotenusa, z, cateto adjacente w, cateto oposto, nós temos que a norma do z é o cosseno de θ vezes a norma de x, né? Então, z cosseno de θ é igual a norma do z sobre a norma do x, né? Que é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, isolando norma de z aqui, nós temos esse resultado, norma de x cosseno θ. Ora, cosseno θ nós acabamos de definir, que é x' y sobre produto das normas de x e y. Portanto, a norma de x vai cancelar com a norma de x, vai dar x' y, norma de y. Então, a norma do vetor y, comprimento do vetor y, é essa quantidade aqui. Ora, se isso é o comprimento do vetor y está na mesma, o vetor z está na mesma direção, comprimento do vetor z, desculpa. O comprimento do vetor z, esse comprimento aqui, ele que foi calculado.
esse vetor z ele está na mesma direção do vetor y. Então, o que é o vetor z? É um shrinkage, uma expansão do vetor y. Nesse esquema é um shrinkage, mas pode ser uma expansão. Então, é o vetor y, que determina a direção que eu quero, multiplicado pelo comprimento do z. Então, aliás, a norma do y unitária, então eu vou pegar o y e dividir pelo comprimento dele, para ele transformar num vetor de tamanho 1, e multiplicar ele, um vetor de tamanho 1, pela norma do z para expandir ou contrair o y para chegar no tamanho de z corretamente. Então, é simplesmente isso que a gente faz. Então, a gente pega isso aqui e multiplica por y dividido pela norma de y, que é um vetor na direção do y normalizado, que a gente fala. Então, dividir o y pela norma dele é o vetor unitário. Se você calcular o tamanho desse vetor, obviamente vai dar 1. E, portanto, se eu multiplicar essa quantidade, que é o comprimento z, por um vetor de norma 1 na mesma direção de y, eu tenho o vetor z correspondente. Então, veja, x' y, norma de y, vezes y sobre norma de y, da norma de y ao quadrado no denominador, x' y, vezes y. Que está o resultado ali, já adiantei o que eu vou fazer. Então, essa derivação é muito tranquila, muito simples, como eu acabei de mostrar. Z é o vetor resultante da projeção de x em y, então ele está na mesma direção de y, como eu acabei de falar. O vetor z é, portanto, o resultado do seu comprimento, multiplicado com um vetor tamanho unitário na direção de y. O tamanho unitário é esse, é o comprimento de z vezes isso, que dá aquele resultado. Então, alternativamente, vamos fazer uma demonstração alternativa. Então, o z, ele é um αy, alfa é um escalar real. Então, por quê? Porque ele é um shrinkage, uma expansão do vetor y. Então, vamos determinar esse alfa. Ora, o αy, que é o z, e o w, que é x menos αy, eles são vetores perpendiculares. Então, esse símbolo aqui diz que x menos αy, que é o w, e o y são perpendiculares. Vamos voltar na figura. Esse vetor e esse vetor são perpendiculares, ângulo 90 graus. O que quer dizer um ângulo de 90 graus? Quer dizer que o cosseno desse ângulo é zero. Então, para o cosseno ser zero, o cosseno depende do produto interno dos dois vetores. Então, o produto interno tem que ser zero. Então, se eu pegar esse vetor e multiplicar por esse, fazer o produto interno, eu vou ter, x menos αy' tem que ser zero, porque eles são perpendiculares e o cosseno dá zero somente quando o produto interno for zero, porque as outras quantidades na expressão do cosseno são normas dos vetores e esses vetores não pode ser a origem. Tem que ter norma maior que 1. Então, x' y, comprimento maior que 1. x' y menos alfa y', passando menos alfa y' para o lado de lá, positivo, x' y igual a alfa y'. Portanto, alfa é x' y dividido por y', que é a norma de y ao quadrado. Ora, então quem é o z? O z é alfa y. Portanto, z é alfa vezes y, que chegou no mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente. Então, quando a gente quiser projetar um vetor x num vetor y, a gente faz o produto interno do x por y e multiplica pelo y dividido pela sua norma ao quadrado, que é a distância da origem, distância euclidiana quadrática da origem. A gente pode generalizar esse conceito se quiser, mas eu não fiz isso aqui. Projeção nesse espaço curvo. Tá? Então, na próxima aula, nós veremos ortogonalidades e bases ortonormais. Até lá, tudo de bom, até a próxima aula.